Olá a todos do oitavo ano do Colégio Maré, dando prosseguimento no nosso conteúdo, e o tema da aula está aí no nosso slide, a expansão dos Estados Unidos. Então vamos. Bom, na aula passada estudamos assim sobre a independência dos Estados Unidos e vimos que inicialmente, antes das guerras pela independência, os colonos tinham uma certa liberdade com os ingleses. As 13 colônias na América do Norte, assim, elas tinham uma certa autonomia, já que elas não tinham um poder central. Porém, as coisas foram se alterando com o tempo. Vimos que os ingleses, eles assim, buscaram, através das suas colônias na América do Norte, a exploração destas mesmas colônias. Então, eles começaram a criar uma série de medidas. Várias leis foram criadas assim, buscando fazer com que os ingleses se dessem bem. Porém, os colonos lutaram e assim, através de vários conflitos, eles conseguiram a independência dos Estados Unidos. Do que seriam os Estados Unidos posteriormente? Vimos que existiu o primeiro Congresso Continental da Filadélfia. Esse congresso não tinha o objetivo de se apartar, de emancipar-se. Os colonos não queriam se apartar inicialmente dos ingleses, porém, no segundo Congresso Continental da Filadélfia, os colonos já estavam predispostos e assim se separaram e várias guerras aconteceram. Bom, depois de todo esse processo, os ingleses reconheceram assim que os colonos da América do Norte, eles estavam livres, que eles de fato eram independentes. Bom, porém, existia assim na mente ainda desses colonos que uma possível revanche poderia acontecer contra eles. Então, eles buscaram fazer um processo de expansão territorial. Então, esse processo de expansão foi muito importante. Porém, coisas positivas e negativas aconteceram. De uma forma geral, houve um crescimento demográfico muito grande, um crescimento populacional de 5 milhões de habitantes no século XVIII, teve um salto para 23 milhões de habitantes já no século XIX. Inicialmente eram apenas 13 colônias, depois que tornaram-se assim 50 estados dos Estados Unidos da América. Bom, dentro desse processo de expansão, após a independência dos Estados Unidos, as 13 colônias originais se tornaram estados e novos territórios foram incorporados, foram anexados a essas 13 colônias. Então existia assim um medo de uma revanche inglesa. Então isso foi muito importante para os colonos. Isso que esse processo de expansão. Lembrando, esse processo de expansão trouxe coisas positivas e coisas, logicamente, muito negativas para a história americana. A América para os norte-americanos. Bom, em 1823, o presidente James Monroe elaborou a doutrina Monroe. O que dizia essa doutrina? Bom, temos que voltar a 1815 para poder entender esse pensamento de James Monroe. Mais uma vez, eu chamo a atenção para o cenário internacional. Coisas que acontecem fora do respectivo país que afetam, sim, esse país. No caso aqui, foi para os norte-americanos. Em 1815, depois da derrota de Napoleão, teve assim um Congresso de Viena, onde as potências europeias, Rússia, Prússia e Áustria, fizeram a Santa Aliança. Todas as manifestações liberais, todas as influências republicanas deveriam assim ser combatidas, já que essas potências buscavam entronizar, buscavam evidenciar, colocar no trono aquele poder do monarca ou os poderes dos reis, aqueles poderes absolutos. Sendo que os colonos americanos, eles lutaram nas guerras de independência e lutaram, logicamente, contra o rei inglês. Então, o presidente à época, James Monroe, buscou fazer essa doutrina Monroe, que dizia, bom, os Estados Unidos não se meterão com nada que acontece na Europa.
se a Europa também não se meter aqui em questões norte-americanas. Então tinha o lema A América para os americanos. Porém, na verdade, por trás mesmo desse lema, era a América para os norte-americanos, já que eles se expandiram internamente nos territórios da América. Outra questão importante para a gente entender essa expansão também foi assim o destino manifesto. Os norte-americanos seriam o povo eleito por Deus para expandir seu poder em direção às terras do oeste e às outras regiões da América. Eles usaram isso como discurso. Isso o quê? Esse destino manifesto. Então, na visão norte-americana, eles foram escolhidos assim como um povo eleito para levar a tecnologia, para levar o progresso, o desenvolvimento para as regiões da América, para o oeste americano. Então, infelizmente, até hoje, alguns americanos pensam assim, mas não só em relação à própria América do Norte, e sim em relação a todo mundo. Então, esse Destino Manifesto influenciou muitas pessoas, muitos políticos, nessa busca de anexação territorial. Então, em pouco menos de 100 anos, o território dos Estados Unidos no século XIX tornou-se como o território atual. Então, foi uma conquista muito brutal, foi uma conquista com muitos conflitos, com muitos confrontos. Porém, não só assim, com conflitos e confrontos, também através de compras, através da diplomacia, que eles conseguiram fazer uma anexação territorial imensa. Bom, confrontos e conflitos armados. Em 1845, os Estados Unidos derrotaram o México e anexaram várias regiões. Porém, antes, cabe aqui uma observação. Nas guerras de independência, as pessoas que moravam no Texas decidiram, assim, se apartar do México, já que o Texas pertencia ao México. Então, eles se apartaram e tornaram-se, assim, independentes do México e muitos conflitos aconteceram. Então, posteriormente, depois de 10 anos, os texanos eles decidiram, assim, fazer uma incorporação com os americanos. Então, o Texas passou a fazer parte, assim, dos Estados Unidos. Sendo que, com isso, os mexicanos não gostaram nada desse fato ocorrido. Então, eles entraram em vários conflitos armados, em guerras com os americanos, e assim, em 1845, os mexicanos perderam. Porém, não só o território do Texas foi anexado pelos Estados Unidos, pelos norte-americanos, como também a Califórnia, Utah, Nevada, Novo México, etc. Etc. porque existiram outros, como Oklahoma, Colorado, enfim. Então, eles fizeram assim essa expansão interna de anexação de territórios na própria América. Bom, eu coloquei essa expansão territorial dos Estados Unidos aqui nessa imagem, nesse mapa, e temos aqui todas as legendas. Aqui, número 1, território após a independência em 1776. O território era apenas esse, das 13 colônias. 2. Tomado da Grã-Bretanha, ou seja, entenda-se, Inglaterra, após a independência, em 1783. Então, temos aqui o 2. Aqui e aqui. Porque o reconhecimento da independência dos Estados Unidos foi feito apenas em 1783 pela Inglaterra. A luta aconteceu antes, a independência bem depois. Comprado da França, 1803. Temos aqui, ó, Louisiana, 3. Obtido em tratado com a Grã-Bretanha, mais uma vez, da Inglaterra, em 1818. Número 4, lá em cima, essa região. Então, o território era apenas esse.
Aqui, ó, já está se expandindo. 2, 3, 4, 5. Comprado da Espanha em 1818. Vamos aqui. 5. Flórida. Eles assim compraram a Flórida por 5 milhões de dólares na época. Assim também como a Louisiana, eles compraram por 15 milhões de dólares. E com todas as terras que os norte-americanos anexaram lá depois da guerra contra os mexicanos, eles pagaram para os mexicanos 15 milhões de dólares também. Aí temos aqui, ó, 6. Obtido em tratado com a Grã-Bretanha, com a Inglaterra, em 1842. Lá em cima. Tomado do México em 1845. Aqui, ó, 7. E não só foi o Texas. Também vimos lá Califórnia, Utah e etc. Obtido em tratado com a Grã-Bretanha, em 1846. Então, temos aqui, ó, o Oregon. 8. 9. Obtido por vitória na guerra contra o México, em 1848. Então, nós temos aqui a Califórnia. 10. Comprado do México em 1853. O Novo México. 11. Comprado da Rússia em 1867. O que? O Alasca. Aqui, ó. 12. Anexado após disputa com o Japão em 1898. Aí temos aqui, ó, 12. Oceano Pacífico, Havaí, entre outras regiões que foram anexadas também ao longo do tempo. Então, nesse século XIX, os Estados Unidos ficaram assim em relação a essa expansão territorial. Lembrando, a expansão é essa que fez com que coisas positivas e negativas acontecessem. Expansões internas e externas. Bom, ainda em relação a essa expansão mais propriamente interna, houve assim a expulsão dos indígenas. Muitos indígenas foram mortos e alguns que habitavam justamente lá nos estados de Louisiana, do Arizona e de Nevada. Esses indígenas, que eram de várias etnias, de vários grupos indígenas, tinham os Sioux, os Cherokees, os Apaches, enfim, eles foram dizimados assim pelos americanos. Então eles passaram por cima dos indígenas. Lembrando que em toda a América a população indígena já habitava aqui antes da chegada dos europeus no continente americano. Então podemos dizer assim que a terra era deles. E assim eles foram cruelmente dizimados, assassinados pelos americanos. Isso lembra também a própria chegada dos portugueses na América Portuguesa, na parte da América que eles conquistaram, que posteriormente, de fato, se chamou Brasil. Então, eles prometeram levar também assim a religião, sendo que eles passaram por cima dos nativos, dos ameríndios, das populações indígenas. Com esse destino manifesto, os americanos diziam levar a cultura, o progresso, a religião. Porém, tudo isso foi através da força, da violência que eles fizeram. Compra de regiões. Também, outra forma foi a compra de regiões. Então, os americanos eles não conquistaram, não se expandiram apenas através de conflitos e confrontos. Eles também compraram regiões. Então, dentre essas regiões, estão aí principalmente territórios pertencentes a nações europeias. Os Estados Unidos iniciaram o processo de expansão comprando territórios pertencentes a nações europeias. Então isso foi muito importante. Lembrando, a França participou, logicamente, ao lado dos colonos no processo de independência. Então isso fez com que teve uma aproximação muito grande com os franceses. Por isso, em 1803, assim, não só por isso,
eles venderam a Louisiana por 15 milhões de dólares. Bom, a França estava quebrada justamente por questões da guerra ou das guerras napoleônicas. Então, essa região da Louisiana ficava ali na parte central da América, então foi muito bom para os Estados Unidos. Isso poderia fazer com que eles fossem ainda mais para o interior. Então teve aí essa conquista do oeste americano, onde eles dizimaram e expulsaram as populações indígenas de suas terras. Bom, outra forma também, dentro dessas expansões, foi assim a relação diplomática. Eles fizeram relações diplomáticas e conseguiram assim uma negociação com os ingleses e anexaram o Oregon ao território deles, ao território norte-americano. Então, eles fizeram essa negociação e, através de uma relação mercantil, de uma relação comercial com os ingleses, assim os norte-americanos conseguiram a anexação do Oregon. Bom, várias consequências aconteceram dentro desse expansionismo, como eu chamei a atenção a todo momento. Coisas positivas e negativas aconteceram. Bom, houve uma divisão entre a região norte, a região sul e o oeste. Uma observação. Dentro desse próprio século XIX, o governo fez uma lei de terras. Os imigrantes, eles poderiam assim ter durante 5 anos terras que não seriam suas, então seriam temporárias. E assim, a obrigação deles seria cultivar essa terra, sendo a pessoa maior de 21 anos, ou para uma família ou para uma pessoa apenas. Então, os imigrantes poderiam entrar aí nos Estados Unidos dessa forma, através dessa lei de terras. E muitos imigrantes chegaram assim nos Estados Unidos. Ingleses, irlandeses, alemães, pessoas que vinham do país de Gales, pessoas que vinham dos Países Baixos. Então, eles durante 5 anos trabalhavam aí nesse oeste americano. Oeste esse, onde justamente as populações indígenas estavam e assim foram massacradas. Os imigrantes chegaram, cultivaram ali essas terras e ficaram ali cuidando dentro desse contexto. Bom, a região norte, ela continuou com seu mercado forte, um mercado interno, desde a colonização, como vimos em aulas passadas. A região norte se preocupava assim com o mercado interno. Então, eles produziram ali milho, trigo, porém isso fez um aumento muito grande com essa expansão, com esse expansionismo dos Estados Unidos. Então, os produtos aumentaram, porque agora se tem muitas regiões. Além disso, eles fizeram barcos a vapor, fizeram também várias linhas férreas. Isso serviu, logicamente, para expandir mais os produtos que eles faziam. Então, teve um mercado interno muito forte para eles. Eles se preocupavam também com a questão industrial. Tanto é que eles até fizeram uma indústria têxtil, uma indústria de tecidos. A região sul também se fortaleceu, assim como a região norte. Porém, desde o início também da colonização, a região sul se preocupava com o mercado externo, ou seja, a venda de produtos para fora. Então teve também um aumento de cana-de-açúcar, milho, trigo, etc. Teve uma produção grande também de tecido, de algodão. E uma característica que a região sul usava a mão de obra escrava de uma maneira muito forte dentro desse período. Então, isso posteriormente vai fazer com que uma guerra aconteça entre sul e norte, mas isso é tema para outra aula. Então, consequências positivas aconteceram para o norte e para o sul. Já a região oeste ficou ali habitada por agricultores independentes, já que essa lei de terras fazia com que
esses imigrantes chegassem e lá habitassem e assim vivessem. Então teve uma onda de migração muito grande. Lembrando que muitos imigrantes que iam para os Estados Unidos eram protestantes. Eles fugiam assim de questões e perseguições religiosas, políticas. Então, os Estados Unidos, eles têm como base assim o protestantismo, que seriam os evangélicos hoje. Então, essas pessoas foram para lá. Bom, leia as fontes com atenção. Doutrina do Destino Manifesto. Esse fragmento de texto faz parte assim de uma pregação puritana. O que é puritano? É um grupo religioso, cristão, protestante. Era um grupo que se achava assim mais puro do que outros grupos cristãos. Tanto é que eles eram chamados de puritanos por conta disso. Então, em uma das pregações, esse fragmento foi tirado de uma das pregações. Doutrina do Destino Manifesto, trecho extraído de pregações puritanas realizadas em Nova Jersey, Estados Unidos, em 1660. Deus escolheu a América para que aqui se construísse a sede do paraíso terrestre. Olha a visão da mente religiosa nesse período. Por isso, a causa da América será sempre justa e nada de mal jamais lhe será imputado. Ou seja, tudo aquilo que for a causa da América, dos norte-americanos, será assim uma coisa boa e nada de ruim lhe será atribuído. Os colonos são os verdadeiros herdeiros do povo eleito, pois prestavam a santa fé. Essa questão, os verdadeiros herdeiros do povo eleito. O povo eleito aqui, na visão bíblica, seria o povo hebreu, que depois foi chamado de judeu. Então, os hebreus eram os eleitos, que depois passaram a ser os judeus, pois prestavam a santa fé. Nossa missão é liderar os exércitos de luz em direção aos futuros milênios. Então, esse trecho foi tirado de uma pregação e essa era a visão de que os norte-americanos faziam parte agora dessa herdade. Eles eram herdeiros do povo eleito, do povo de Israel. Então, eles deviam trazer a civilização, o progresso, a fé verdadeira, não reconhecendo outros tipos de fé. Eu coloquei uma imagem, no caso aqui um ser angelical, levando um livro e cabos telegráficos. Bom, temos aqui colonos chegando, indígenas correndo, animais também fugindo. Essa era a função do Destino Manifesto. Eles acreditavam nisso. Os norte-americanos acreditavam nisso. Que eles estavam levando a educação, o progresso, e assim os indígenas estavam fugindo. Outra observação importante é que uma das formas que os norte-americanos fizeram para combater também as populações indígenas foi acabar com os búfalos, que eram assim parte da alimentação de povos indígenas. Então, esse ser angelical chega ao oeste, trazendo um livro, simbolizando aí o progresso, com cabos telegráficos, e assim a população indígena nativa fugindo, os animais também fugindo, e assim eles passaram por cima e dizimaram essa população. Enfim. Bom, gente, espero que tenha ficado claro e até o próximo vídeo. Valeu!